Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Dissimulados Arrependidos. Hoje vamos falar sobre assédio moral. E para isso a gente vai resgatar a história da Jandira, que foi discutido no segundo episódio da primeira temporada aqui do Dissimulados. Só que dessa vez a gente vai criar a ponte de ouro, citando o Sun Tzu, quando ele pega e fala: imagina que se a pessoa pudesse voltar atrás para tomar a melhor decisão. E é exatamente isso que a gente vai fazer com a Jandira hoje. A gente vai voltar no passado, pensar o que a empresa poderia ter feito, no caso, o hospital, poderia ter feito para que ela tomasse a melhor decisão e não praticasse o assédio moral que ela praticou. Então, é isso que a gente vai discutir hoje. Vamos lá? As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. É isso aí, pessoal. Então, quem está nos assistindo deve estar achando estranho que o cenário agora deu uma encorpada, né? E deu mesmo, porque acrescentamos agora o terceiro livro da trilogia Sementes do Risco, que é o Doce Cilada. Ontem foi, ou seja, a gente está gravando bem antes de quando você está assistindo e ouvindo, e ontem foi o final da Flip, que é a Festa de Literatura Internacional de Paraty. E lá fizemos o lançamento do Doce Cilada. E a gente tem muito orgulho de dizer isso, e por conta disso a gente pegou e colocou aqui no nosso cenário. Então, se você tiver interesse, vai lá e está nas principais plataformas à venda do livro. Beleza. Bom, como a gente disse logo na abertura aqui do podcast, hoje a gente vai falar sobre a Jandira. E a Alê, que participou da investigação, que participou da entrevista e, inclusive, contou a história aqui no nosso episódio, segundo episódio da primeira temporada, ela está aqui de volta para pensarmos juntos, né, Alê? Como que o hospital poderia mudar essa escolha da Jandira. E temos também um convidado muito especial, que é o Rodrigo Balma, que é um consultor de gestão de pessoas e ele sabe muito sobre quanto que uma pressão por resultado de forma sem qualquer critério ético pode levar a um assédio moral, e é isso que a gente vai conversar também sobre liderança tóxica, entre outras coisas. E é isso, então. E se você gostar desse episódio, vai lá dar um joinha. Um comentário seria muito legal para você pegar e elogiar esse apresentador ao invés do Mário, porque eu estou fazendo uma campanha aqui para mostrar o quanto que eu sou muito melhor do que o Mário aqui como âncora, né, nesse podcast. E então essa campanha está crescendo, então vai lá e fala: é isso aí, você é muito melhor do que o Mário e tal, só para ele pegar e criar a gente jogar uma sementinha da inveja no coração dele, porque ele está muito, assim, ó, tá muito vaidoso, né, Ale? Demais, né? A vaidade do Mário, ela sempre foi alta, né? E essa competição nesse episódio, né, nessa temporada agora, ela vai conseguir mensurar realmente se de fato é real ou não. E falando um pouco aqui do caso da Jandira, é uma excelente oportunidade essa temporada para a gente fazer essa ponte do ouro, principalmente para trazer essa reflexão de que a Jandira ela não tomou a decisão sozinha e o quanto que o hospital teve uma parcela e contribuiu, né, através da sua cultura, do conselho, das lideranças, para que ela fizesse escolhas ali não adequadas. Então, a ideia aqui não é trazer também a Jandira como vítima da situação, mas o que? Você, como líder na sua organização, a cultura da sua empresa pode ser um estímulo para que alguém que não estava ali intencionado, mas possa tomar uma decisão não adequada.
Muito bom, é isso aí. Vamos discutir um pouquinho o caso dela aqui, que é um pouco a arte imita a vida, né? Uhum. Quer dizer, não tá isolado este caso aí no hospital e de alguma maneira com suas devidas adaptações a gente vê isso com certa recorrência aí. E aí entender, né? Quer dizer, a Jandira é a causa ou é a consequência? Acho que esse é uma boa maneira de olhar essa situação aqui. E às vezes a pessoa vai tomando pequenas decisões ruins e que depois, quando ela vê, ela virou uma grande bola de neve ali, que fica difícil ela sair, se sustentar nessa situação, muitas vezes leva para esses casos, né, de assédio moral aí que a gente vê. Eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente deve fazer é o seguinte: e a pressão? Pressão por resultado. A pressão, ela é óbvio, Nares, não sei se é tão óbvio para todo mundo que está assistindo, ouvindo, que a pressão por resultado não é assédio moral. Ela não configura por si assédio moral. Porque se toda pressão por resultado fosse assédio moral, aconteceria o tempo todo e todo mundo seria assediador e assediado. Mas não é, né? Então, a pressão por resultado, ela é inerente, muitas vezes, para quase a grande maioria, esmagadora, na verdade, das organizações, né? Agora, qual a pergunta de ouro ali qual é o limite da pressão, né? A gente consegue definir um limite da pressão por resultado? O que você acha, Rodrigo? Acho que sim. Assim, definir de uma forma super racional ou mensurável, acho que nesse sentido difícil. Mas acho que tem alguns indícios de você entender o quanto que essa pressão é saudável ou não é saudável, seja para as pessoas que estão na organização, ou seja para a própria organização, né? Então, tem uma maneira que a gente pode olhar para isso, que condições que a pessoa tem, né? O quanto que ela está preparada, no momento que ela foi escolhida para aquela posição, para não só aguentar a pressão, mas para entregar aquele resultado, né? O quanto que ela está capacitada, treinada, desenvolvida, com a experiência necessária para entregar aquele desafio que está sendo colocado para ela, né? E isso eu brinco que é tipo empinar uma pipa, assim, você tem que dar linha, recolher linha, daí para a pipa ir alta e longe. Então não é uma fórmula perfeita, mas você tem que, assim, eu coloco pressão, essa pessoa se desenvolve, corresponde a essa pressão, entrega resultado. Eu posso colocar um pouco mais de pressão, essa pessoa se desenvolve, entrega resultado. Então, são doses que você vai colocando de acordo com o nível de correspondência que essa pessoa pode ter ou não. Quando você erra nessa dose, um pouco, eu coloco uma expectativa muito alta para uma entrega de resultado, para uma pessoa que não tem essa capacidade ainda, é uma das formas de você ter a pessoa, uma tentativa de sucesso, ela começar a colocar os pés pelas mãos ali e desencadear uma situação de assédio. Então, acho que essa é uma maneira de enxergar no limite, o quanto que eu tô dando um desafio condizente à capacidade daquela pessoa, e em cima desse desafio vai ter a pressão do próprio desafio, né? Então, isso pode desencadear muitas vezes reações das pessoas que podem acabar caindo numa maneira de assediar. Quando tem time, né? Normalmente pode ser uma forma de tentar na entrega deste resultado sem recursos necessários para isso, pessoais, né? Para isso, acabar deixando escapar pelas mãos e entrando em situações de assédio. A gente desenvolveu na S2 o triângulo do assédio, né? É uma pesquisa que a gente começou com a parte qualitativa, em cima de 27 assediadores confessos, sendo que eram, acho que são 13, não, 13 de assédio moral, né, Ale? E aí, o que a gente conseguiu identificar? Que um dos fatores para a pessoa cometer, um dos gatilhos, é a escassez. E a escassez é exatamente isso que você está comentando, que é o seguinte: o quanto que a pessoa ela não tem recurso para conseguir cumprir aquela meta, para chegar a alcançar aquele resultado. E aí, quando a empresa ela realmente coloca uma meta, mas só que não dá recursos, condições, e recursos entra desde recursos financeiros, tempo, né? Humanos não é legal, né? A gente chamar de recursos, mas time, time, condição. E aí, o que acontece? O cara
tá lá com a escassez, e aí como que ele vai atingir a meta lá, né? E a meta está sendo imposta, então esse é um ponto, exatamente o que você falou. É uma tentativa. Aí esse comportamento normalmente exagerado, inadequado, ele vem de uma tentativa de suprir essa falta de recurso. É basicamente assim, de uma maneira muito simplista, mas é basicamente isso que muitas vezes pode acontecer, né? E aí a questão é como... então, sim, é isso que você falou, tem uma questão subjetiva da empresa, mas só que tem uma questão bem objetiva. Tá bom, vamos colocar essa meta, mas quais são os recursos para fornecer para a pessoa, para ela conseguir atingir, né? Às vezes dá até para trocar a palavra recurso por condições, né? Que condições. Condições. E aí, às vezes, você vê qual que é a condição humana que essa pessoa tem, de fato, essa história de capacidade, experiência, conhecimento, enfim, tem alguns casos que é muito detalhado, assim, caso a caso, mas assim, nível de relacionamento, o que ela precisa ter para a gente supor que ela tem essa capacidade de entregar. Porque às vezes é muito mais uma pressão que a pessoa mesmo se coloca, quando ela fala assim, eu não tenho da onde tirar, sabe aquela história, só dá aquilo que a gente tem? Uhum. Se ela não tem, ela não vai ter como entregar isso para a empresa de alguma forma. Então, daí que vem muitas vezes esse comportamento inadequado. E você lembra, Ale, como que era a questão dessas condições para a Jandira? Sim. Então, até para contextualizar e complementar um pouco, né, do que o Rodrigo trouxe aqui, é muito importante entender o perfil comportamental dessa pessoa também, porque muitas vezes pode ser que ela não tenha soft skill para lidar realmente com essas situações de pressão. Então, muitas vezes o mercado fala assim, poxa, a empresa X, ela só tem um olhar realmente para resultado. E que bom que ela tem claramente que o perfil cultural dela é para resultado. Ela já consegue eliminar várias situações, porque ela tem que atrair pessoas que tenham aptidão e risco realmente para o resultado. Quando isso é de uma forma velada, isso é um trampolim realmente para tomadas de decisões não adequadas, porque eu vou colocar um perfil comportamental não adequado para aquela situação, e aí aquela pessoa não vai estar aderente, né, àquela cultura, e isso pode ser um impulsionador para ela tomar uma decisão que não seja adequada. Olhando o perfil da Jandira, e aqui eu vou fazer realmente um jabá, né, para o PIR, que se tivesse aplicado o potencial de integridade resiliente da Jandira, identificar que ela não tem realmente aptidão aí para o risco, e ela, de fato, colocou os pés pelas mãos, e aí foi influenciada pela cultura a tomar decisões não adequadas, porque para ela estimava muito a questão do status, da posição a qual ocupava, e que, na visão dela, ela não ia ter condições pela forma, né, da trajetória de vida dela, com poucos recursos. Foi uma pessoa que se desafiou, até porque desde o início ela foi desenganada, né, por muitos. Foi uma pessoa que teve realmente ali, dentro da família, né, o padrasto acabou tendo abuso, né, sexual atrelado ali a Jandira. Então, vários fatores que foram impulsionando a uma pessoa que, de fato, não ia vencer na vida. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma aptidão para leitura muito forte que levou ela realmente aos estudos, e pelos estudos ela conseguiu fazer a formação dela. Só que ela acreditava e tinha um propósito muito forte de fazer realmente a técnica alinhar realmente com a prática, mas com um olhar muito humano. Mas quando ela vai para o mercado de trabalho, ela vê que o hospital queria não era esse olhar humano, mas era realmente trazer um melhor resultado com poucos recursos. E para ela não desapontar ali todo o conselho, a expectativa que colocaram nela pela oportunidade que ela conseguiu, ela acabou tomando decisões não adequadas. Então, quando a gente olha o perfil comportamental, e eu digo perfil comportamental que ele está muito alinhado com a questão ética, né? Então, uma coisa é eu entender quais são os soft skills, quais são as habilidades e competências que aquela pessoa tem. Quando eu cruzo essas habilidades e competências com situações de dilemas éticos, eu consigo levar ela dos dilemas à integridade. Frente à situação de pressão, que tomada de decisão eu vou ter para aquela situação e como que eu resolvo aquela situação. E o mais bonito, né, do caso da Jandira que a gente vai tratar aqui, foi a possibilidade realmente do resgate. Como que a gente consegue resgatar
o que era a Jandira com o propósito inicial dela. Então, resumindo, olhar realmente o perfil comportamental e ético da pessoa, eu consigo integrar a cultura. Não tem problema nenhum a minha empresa ser uma cultura por resultado. Eu já determino logo do início e coloco realmente quais são as regras e os limites. A gente já teve ao longo aí da nossa trajetória muita oportunidade de atuar com clientes que isso era muito claro. A gente já teve casos de denúncias de assédio que a gente chegou onde foi caracterizado, né, pela denúncia de que ali estava ocorrendo assédio moral, e depois da nossa intervenção a gente identificou que na verdade não ocorria assédio moral. O que a gente tinha era um gestor que tinha uma aptidão muito grande por resultado e ele colocava limites e regras de como alcançar aquele resultado. Quando a gente olha para a cultura e questiona, né, o CEO dessa empresa, qual que é o perfil de liderança, essa empresa não tinha claro o perfil de liderança. O que ela colocava era: olha, eu quero um líder que consiga envolver a equipe e traga o resultado esperado. Então, a partir desse momento, a gente deixou claro para todos os colaboradores qual que era o perfil de liderança esperado naquela empresa e quais eram os limites. Então, eu cobrar, eu dar feedback, eu chamar a atenção da forma adequada, não desrespeitando a pessoa, eu não estou cometendo assédio. Eu estou fazendo gestão. Que aí acho que você vai perguntar mais na frente, né, Renato? Que é o maior desafio hoje, e acho que o Rodrigo pode contribuir também, é cada vez mais a gente se deparando com líderes que não estão fazendo gestão com medo de serem acusados por assédio, né? Sem ser professoral aqui, mas a ideia por exemplo, do Weber, né? Que tem os 3 tipos de gestão, né? De liderança, que é o tradicional, que é o dono da empresa e tal, que aí e eu acho que você tem muito a contribuir essa questão ele na figura de dono da empresa já tem autoridade ali. Aí tem o outro tipo, que é o autocrático, aquele que é mais impositivo, não é democrático, que manda quem pode, obedece que tem juízo e tal. E tem o líder carismático, que é o que a maioria das organizações buscam, né? Que é aquele que vai motivar a galera para realmente seguir, para fazer as coisas, para atingir o resultado. Aí o que acontece? A galera tem confundido que o líder autocrático ele é um assediador, e não necessariamente. Por quê? Porque pode ser que eu seja um líder autocrático, eu falo, não, eu quero que seja dessa maneira, eu estou determinando isso, e isso não é assédio. Agora, tem líder carismático, cara, gente boa, tal, não sei o quê, e que, de repente, esse cara carismático, ele pratica um assédio moral muito mais grave, porque é muito mais sutil, porque ele, por exemplo, ele pega e fala, nós somos uma família e tal, e aí, de repente, ele faz ou manipula com que toda a equipe vire as costas para uma pessoa que ele está querendo assediar. E aí essa pessoa fica isolada e isso é muito cruel, né? Mas eu queria agora voltar sobre a questão do líder tradicional. Como que é isso na sua experiência? Então, tem alguns elementos para a gente colocar nessa salada aí. Porque tem outra coisa que acho que é importante a gente considerar, que acho que é pouco colocado, né, inclusive sobre essa questão do líder autocrático, que a depender do tipo de negócio onde essa pessoa lidera, a depender da área que essa pessoa lidera, ou até do momento do negócio, faz algum sentido você não poder ser esse líder tão consensual, assim. Então, vou pegar um exemplo, assim, a sala aqui começa a pegar fogo. Eu não posso chegar, estamos aqui em algumas pessoas e falar assim, e aí, o que devemos fazer? Qual que é a opinião de cada um? Eu tenho que falar, pessoal, corre, só obedece o meu comando aqui, porque eu estou colocando em risco a vida de algumas pessoas aqui. Então, você até pegar o exemplo do caso que a gente está estudando aqui. Eu estou num hospital, lidando com a vida das pessoas. Talvez algumas decisões ali eu não possa dar espaço para decisões tão democráticas assim. No caso aqui, acho que sempre com o olhar de preservar a vida dos pacientes. Talvez não seja o que tenha acontecido no caso lá. Mas eu só estou dando exemplo assim, que alguns tipos de negócios, como os que lidam com a vida das pessoas, a gente tem que ser um pouco mais autocrático, sim. Ou em determinados momentos da jornada do colaborador ali, eu preciso ser mais diretivo de fato. Enquanto em outros momentos da minha liderança, eu posso abrir espaço para ser mais democrático. Então, às vezes, é momento da empresa e tipo de negócio que eu estou lidando, ou na minha área,
que eu tenho que adaptar um pouco esse meu estilo de liderança, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que ter essa noção, o líder tem que ter essa noção e o próprio Uhum. liderado tem que ter essa noção também, que em alguns momentos isso pode variar, e não precisa ser uma linha tão reta assim. Esse é um ponto importante, porque senão o pessoal confunde. Como a lei falou, não pode fazer nada, o cara não pode cobrar aquilo, não pode não cobrar um resultado e isso é uma pressão. E sim, tem pressão, infelizmente é a vida agora, por outro lado, tem limites, como você bem colocou. E aí um dos pontos, no caso da Jandira, é que tem a manipulação também, né? A manipulação de resultados, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela se vê numa situação dessa, né? Assim, tipo, e aí? Eu tenho que mostrar o resultado, mas não consigo, então vamos manipular, né? Eu sei que não é o tema desse podcast, mas eu acho que Não, tem assim, a questão da pressão, a gente estava falando aqui antes, e assim, o ponto é, assim, se você tem clareza de quais são as consequências da entrega ou não do resultado e dessa pressão, né? E aí, assim, quando eu não entrego o resultado, o que eu estou colocando a perder? Eu como liderado ali, né? Ou a Jandira como líder, mas ela é liderada de um grupo ali. Porque isso faz com que a pessoa opere pelo medo, e quando ela opera pelo medo, ela tende a uma estagnação, ou essas tomadas de decisões, às vezes, muito focada na tal das consequências, né? Da não entrega do resultado. Ou quando ela tem muita convicção, segurança, que tem um pouco a ver com o nível de experiência e maturidade que a pessoa tem naquela atividade, ela tem muito mais convicção e muito mais segurança de, em alguns momentos, ir lá e conseguir também segurar essa pressão. Acho que o líder está justamente sofrendo a pressão do time ali, de alguma maneira, para ser desenvolvido, entregar, ser reconhecido, e também da gestão de que você precisa ser esse elo de ligação entre os interesses da empresa e os interesses do colaborador ali. Então, acho que esta pressão, muitas vezes, o líder não está muito acostumado a administrar, porque não tem lado fácil para ele, né? Ele está justamente nessa intersecção aí desses interesses. Então, quanto mais convicção e experiência ele tiver para operar em termos dos desejos, né, das ambições ali, pensando o que é melhor para ele, para a organização e para o time dele, mais tende a tomar as melhores decisões. Se ele for para um caminho do medo, onde eu não posso errar, a tendência é que ele comece a tomar essas atitudes muitas vezes equivocadas, aí para atender o interesse de uma dessas partes apenas, né? Ou na tentativa de se equilibrar, ele acaba tendendo para um lado ou não. E tem um outro ponto aqui que a gente acho que deve também colocar, que na tentativa de corresponder a essas ambições que as pessoas têm na carreira delas, ainda mais quando elas decidem ou optam por assumir um cargo de liderança, muitas vezes, que muitas vezes o desencadear disso nas organizações são as remunerações variáveis aí, bônus e por aí vai, que isso normalmente está atrelado a algum tipo de indicador na organização. Ou seja, você está dando um incentivo para a pessoa focar naquele determinado ponto. E aí esse excesso de foco num determinado ponto, para chegar neste resultado, para ser de alguma maneira reconhecido ou beneficiado, faz com que ela acabe negligenciando vários aspectos da sua organização. Por isso que ela estava falando aqui, quão importante é ter as regras claras, os limites bem colocados dentro de que chama de frame, né? Assim, qual nível de enquadramento essa pessoa pode ter para operar com certa liberdade e autonomia, é super importante, porque isso tem a ver com o que é certo e errado para aquela empresa, para aquela organização, isso ser muito bem comunicado e transparente para todo mundo. E aí, desde o momento do processo seletivo, a pessoa poder escolher, eu quero trabalhar num lugar onde eu sei que são esses os limites, é super importante para depois a cultura trabalhar de forma favorável. Assim, todo mundo aqui está dentro do mesmo nível de engajamento e conhecimento sobre o que a gente faz e por que a gente faz e como a gente faz, né? Desempenha um pouco isso, né? Quer dizer, o que você faz e o como você faz. Por mais que as pessoas falem, eu já vi essa frase, né? Não importa é resultado, como você vai fazer não me interessa, mais ou menos, né? Quer dizer, maior ou menor, todo mundo tem seus limites aí do que é aceito e o que não aceito, o que é tolerado, o que não é tolerado dentro da organização.
E essa conta vem também, né, Rodrigo, como você colocou, e acho que contribuindo, essa questão da bonificação, ela também está atrelada a status e vaidade, né? Porque se a gente olhar o caso da Jandira, a bonificação dela não estava atrelada a uma questão financeira, né? Mas a própria vaidade mesmo. Poxa, o status que eu tenho com essa posição, olha onde eu consegui chegar e eu não quero sair dessa posição. Então, para não sair dessa posição, se eu tiver que jogar o jogo, né, que o conselho está colocando aqui, eu vou jogar esse jogo. Só que chegou uma hora que ela perdeu as rédeas, né? E ela não conseguiu controlar isso. O tal dos recursos, mas é isso. Ela passou a operar muito mais pelo medo da falta de eu vou perder este status do que, não, eu tenho que fazer esse meu trabalho tem uma convicção. Aí a gente vai naquela história do propósito, né? Assim, para entregar um determinado propósito aqui que eu tenho, e muito mais pelo medo de perder esse status conquistado ali depois de muito suor, trabalho, conhecimento que ela teve que adquirir das dificuldades que ela passou. E ela falou, vou jogar tudo isso fora, né? Vou abrir mão de tudo isso agora? Será que não posso esticar um pouquinho esses tais limites que não eram tão claros assim? E aí ela perdeu um pouco a mão na hora de fazer isso. Eu só quero, você que está nos assistindo e ouvindo, quero só fazer um ponto, um ponto importante para a gente destacar, que o podcast, que é essa nova temporada, tem o propósito de compreender os gatilhos comportamentais que levaram as pessoas a cometerem essas ações antiéticas. Não que a gente está concordando com isso, não é que a gente está incentivando, que é isso mesmo, não, mas a gente está querendo compreender para justamente buscar, então, ferramentas e opções para que a pessoa ela tome a melhor decisão numa situação futura, né? Então, esse é um ponto importante. E aí eu já jogo aqui uma serpente no nosso jardim. Como que fica hoje a NR1, a atualização, Rodrigo, da NR1, que, para quem não sabe, a NR1 já tem há muito tempo, uma norma sobre segurança do trabalho, e aí incluiu o risco psicossocial. E aí, nessa inclusão, que ainda não está em vigor, eu acho que vai estar... Foi para janeiro de 26. Janeiro de 26, né? Inclui o seguinte, que o líder, a organização, mas no final dos contos é o líder que vai ter que resolver essa bucha, né? Que ele é responsável, inclusive, pelo risco psicossocial do seu liderado. E isso, aí a minha pergunta é o seguinte, mas tá no colo do líder mais uma situação, né? Porque ele é responsável pelo desempenho da equipe, pela avaliação, pelo resultado, para fazer a gestão de tudo, e ainda cuidar do psicossocial do colaborador, do liderado, que muitas vezes ele já entra na empresa com o risco nem é risco, ele já está numa situação complicada, que muitas vezes nem é a empresa, de repente a pessoa está, sei lá, por uma crise de ansiedade, porque a pessoa está viciada em redes sociais, de repente, e isso gera uma ansiedade absurda. E eu estou falando de causa própria, porque eu, inclusive, parei de ver redes sociais de forma contínua, eu deixei um horário específico para mim, porque eu já estava vendo assim que eu estava meio viciadão. E aí eu falei, deixa eu parar aqui, porque isso causa uma ansiedade absurda. Enfim, eu só estou dando esse exemplo, porque muitas vezes aí a pessoa entra na empresa já com essa questão, e o líder que tem que resolver, né, cara? Então, e aí, como que fica isso? Acho que enfim, vou até dar uma voltinha nessa história aqui, porque acho que o buraco é mais embaixo, e talvez eu não tenha uma resposta eu acho que ninguém tem ainda, assertiva para isso, mas eu acho que um negócio que é importante a gente considerar, que é o papel das organizações hoje na educação das pessoas, não é como profissional, é na educação, né? Tem uma historinha que eu conto às vezes, que é assim, se você pegar lá nos anos 40, 50, o responsável pela educação basicamente era as mães, né? O homem ainda era a figura que saía de casa para trabalhar, a mãe ficava em casa educando os filhos. A mulher, graças a Deus, se empoderou, ganhou muita força no mercado de trabalho, começou a sair de casa para trabalhar também, ficaram, os avós normalmente se aposentavam um pouco mais cedo, ficaram responsáveis pela educação dos filhos. Então, pai e mãe saíam de casa, os avós educavam boa parte, muito alinhados ali à educação que os pais tiveram, a educação dos filhos.
as aposentadorias começaram a se esticar, ficar mais tarde. Então não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha os avós. Terceirizaram isso um pouco para a escola, né? A escola ia lá, ficou responsável pela educação das crianças, horário estendido, período integral e tal. E tinha uma moeda de troca à escola muito forte, que era te tirar o acesso ao conhecimento caso você não seguisse algumas regras e me obedecesse. Então te suspendia, te repetia de ano e tal. Com o advento da internet, as ferramentas de educação, YouTube, não sei o que, a escola perdeu muito esse poder. Fala, você quer me deixar em casa me suspender? Obrigado, eu vou para casa, eu vou assistir minha aula no YouTube, eu vou aqui amanhã faço prova talvez melhor do que o professor da escola me ensinou. Também perdeu essa força. Então, esse papel aí de colocar limites, a escola também perdeu um pouco no caminho. Que então, eu acho que agravou na pandemia também, né? provavelmente, né? E aí o que acabou acontecendo é que quem é o responsável agora por colocar essa educação, esses limites e colocar assim, expor um pouco, às vezes, algumas frustrações que faz parte desse processo de educação e aprendizado, virou a empresa, normalmente nos primeiros empregos ali. Então, e na figura de quem? Do líder, né? A empresa pode ter sua cultura, pode ter seu código de ética, pode ter tudo isso muito bem disseminado, mas quem vai fazer essa gestão no dia a dia e colocar esses limites, falar isso pode, isso não pode, vai dormir com esse peso na consciência para você aprender, para você se arrepender e tal, acabou virando o líder da empresa. Então, acho que tem uma questão aí muito mais de capacitação do líder para entender o ser humano, entender esse papel que ele tem de educador e também não se sentir tão responsável no sentido de eu preciso fazer as pessoas felizes necessariamente. Na verdade, eu preciso fazer essas pessoas mais fortes, mais capacitadas, que elas aprendam a cada dia que elas estão aqui na organização, né? Tem a ver um pouco com essa capacitação, muito mais do que elas vão sair daqui felizes como crianças que saem felizes quando ganham um pirulito. Então, assim, a organização, ela não dá para ela brigar com essa geração, ela tem que assumir o papel dela com essa geração e com esse papel de educador para tentar ir criando ali uma relação um pouco mais saudável nessas questões psicológicas, que ela sabe que está recebendo pessoas que estão mais ou menos nesse estágio aí, assim, como é que eu aprendo a lidar com isso, dar o suporte, mas também saber que o meu papel aqui como organização é construir algo maior junto com essas pessoas que estão aqui dentro, né? Que elas também as pessoas também precisam entender que elas estão nessa fase de aprendizado, também quando chegam na organização sem ter tido toda essa casca aí que antecedeu muitas vezes, né? Muitas vezes esse líder nem foi preparado Não para foi, ser não, acho que líder, né, esse é o Rodrigo? principal ponto, eu acho. Acho que esse é o desafio. O líder ser preparado para receber essas pessoas neste nível de maturidade e conseguir, a partir dali, conseguir desenvolvê-la. Porque há o que eu sinto muito aqui na organização, está cada vez mais uma expectativa de receber as pessoas muito prontas. E elas não estão e não vão estar, vão estar cada vez menos, no sentido muito mais dessa maturidade comportamental até do que técnica. E aí é papel do líder também saber que ele vai receber esta carga junto com ele e que aí são construir relações humanas mesmo ali com as pessoas para conseguir desenvolvê-las a ponto de entregarem os resultados, mas não simplesmente não importa o como você vai fazer e sim o que você vai entregar. Não, o como vai ser cada vez mais importante, sim, nessas organizações. E pode ser que a doença esteja na cultura, né? Então, quem está doente é a empresa. E aí, cada líder que chega para essa empresa, ele ali é o bode expiatório daquela situação. Então, se ele não conseguir realmente dar voz para esses ambientes tóxicos também, como tratar os ambientes, ele sai de lá doente, né? E muitas vezes ele não entrou doente. Então, acho que a NR1, ela vem realmente de uma forma positiva. A minha expectativa é que a gente tenha monitoramento e ações efetivas, e não seja mais uma só para constar, né? Porque se for só para constar, de fato, ela não vai emplacar da forma adequada. Enfim, aí tem várias maneiras de enxergar isso, assim, o que vai ser cobrado da organização, mas também, assim, o quanto que acho que até o adiamento dela é uma das formas de tentar dar mais tempo para as organizações se prepararem sobre isso, mas também tomar cuidado para não ser simplesmente assim, preciso apresentar um status que não reflete a realidade muitas vezes da organização, ou tentar achar culpado. Acho que esse ou só maquiar, né, essa informação. É uma questão assim, vamos achar que quem que é o culpado aqui dessa situação é a empresa ou é o funcionário? Não, vamos entender o contexto e o cenário e como é que a gente chega na melhor solução mais saudável para todo mundo que está envolvido nessa situação, que são os colaboradores e o próprio futuro da organização também. A gente estava até conversando nos bastidores, né, Rodrigo, assim,
Quando a gente entra numa empresa que você já tem os processos mais estruturados, é uma grande corporação, você tem um conselho por trás, você tem independência realmente das ações, você até consegue ver evoluções nos processos. Mas na tua experiência, né, quando a gente está na empresa familiar e que você lida diretamente com o dono, se ele não tiver alinhado realmente com o propósito, você tem um desafio ainda maior, né? Porque como você chega para ele e coloca realmente que esse comportamento dele é inadequado e isso vai cascatear. Então não adianta a gente ter um olhar e nivelar só o nível de liderança. Se a resposta em cima ela não é positiva, né? E realmente é uma dificuldade. Acho que tem uma questão que, assim, acho que é super importante a gente estar falando sobre isso, porque assim, dá um pouco de publicidade para esses temas e mostrar as consequências de não fazer gestão sobre esse tipo de questão, acaba muitas vezes colocando em ruínas um negócio. Então, acho que tem muito empreendedor que está mais alerta em relação a isso e criando um outro nível de consciência sobre esses temas. Acho que isso só por si só, isso já é muito importante. E tem uma questão do próprio resultado, né? Porque isso às vezes o resultado está muito positivo hoje, mas se não está tratando dessas questões, assim, no médio e longo prazo, esse telhado vai cair, né? Em algum momento. E é normalmente nessa hora que, inclusive, procuram esses consultores independentes, formar conselho e tudo mais, é quando assim, o resultado já não está mais indo tão bem, ele busca como uma alternativa para o resultado essa visão externa, que é alguém que vai trazer, dar luz para esse tipo de coisa. O difícil é quando você vê essas situações acontecendo num lugar onde está dando muito resultado. E aí você vê o empreendedor ali, ou a família, preocupada em mudar alguma coisa de fato. E como é que você vai falar que ele está errado se o resultado está vindo? Então aí é onde a areia é um pouco mais movediça, ali, difícil de você, às vezes, tirar a pessoa daquela situação e fazê-la enxergar que isso... E às vezes provocar assim, e aí, você vai chegar num resultado simplesmente financeiro, para onde isso vai te levar? Né? Qual que é o próximo passo em relação a isso? E aí, muitas vezes, quando a pessoa começa a adotar uma postura um pouco mais altruísta, a gente começa a não é nem altruísta, porque o resultado financeiro está lá, ela já conquistou muita coisa. Mas ela vai achar que isso tem um limite, isso não vai. Eu preciso entregar outras coisas como ser humano dentro da organização. Aí tem um pouco com o processo evolutivo mesmo do ser humano ali. Muitas vezes que profissionalmente já chegou num determinado sucesso, inclusive financeiramente, mas isso acaba sendo insuficiente depois de um tempo para eles ali. Mas você acha que, por exemplo, o fato da pessoa, um empreendedor, agora vamos focar mais no empreendedor, ele está numa situação de maior pressão do que uma grande empresa, porque... Com certeza. Porque está na sobrevivência, né? Não, tá na sobrevivência e é aquela história, né? Quanto maior é o tombo, né? Uhum. Então, assim, ele está colocando na empresa, por mais que tenha pressão, tenha todas as minhas ambições, meus desejos e tal, se não der certo, assim, eu tenho um mercado inteiro para buscar uma recolocação e recomeçar ali, de certa forma, rápido, do ponto onde eu parei. Eu não volto todas as casinhas, né? Se eventualmente eu sou desligado de uma organização como executivo. O empreendedor muitas vezes tem muitos anos de vida dedicada àquilo e só àquilo, então acaba virando quase que uma única experiência que ele tem, e tem todo um patrimônio familiar inteiro ali colocado naquela organização, que dependendo do tombo que ele toma, ele compromete a geração dele e talvez as próximas gerações que ele tem ali, mesmo já tendo conquistado muito, ele consegue, é muito rápido esse perder que ele pode ter. Então, eu acho que esta pressão é muito forte no empreendedor e que muitas vezes os próprios colaboradores não enxergam qual que é o nível de risco que ele está tomando, porque ele consegue adotar um padrão de vida que você fala assim, esse cara está muito bem, não está correndo um risco tão grande, mas se a empresa chegou num determinado tamanho, inclusive algumas se alavancam aí, se dá errado, é toda uma história, às vezes de 20, 30 anos que vai embora assim muito rápido e volta para estacar zero, de verdade, assim. Então é uma pressão muito forte que ele se coloca por si só e vejo genuinamente muito empreendedor também preocupado assim, pô, eu estou aqui empregando muitas famílias, tem pessoas que eu construí ao longo desses muitos anos relações ali de cumplicidade que eu não quero decepcionar e frustrar essas pessoas ou colocar a saúde financeira dessas famílias em risco também, e isso também é uma pressão adicional que o empreendedor muitas vezes sofre também e que às vezes tomam decisões erradas um pouco por conta dessa pressão que sofrem também, assim, no sentido ético da coisa. Né? Aí agora eu quero jogar mais uma serpente aqui, esse aí, tenho até medo de ser cancelado agora com essa...
E eu fico me perguntando o seguinte, de verdade, se é justo, o legislador, volto para a NR1, jogar, porque essa é a minha leitura, eu acho que o verbo é jogar, tá? Jogar toda a responsabilidade do psicossocial para a empresa e imagina, agora vou transportar aqui, ou nichar por uma empresa de médio, pequeno porte. Essa pressão, essa pressão não, essa solução, que é um problema da sociedade, não é um problema só da empresa. Eu acho, porque qual é o lance? Eu acho, e aí aqui é achismo, que o legislador, ele foi mais ou menos na linha da lei anticorrupção. A linha da lei anticorrupção, ela vem com a seguinte lógica. A gente tem que acabar com a corrupção. Então tem o corruptor e o corrupto. Como que você acaba com o corrupto? Deixando ele morrer de fome, ou seja, acabando com o corruptor. E quem que é o corruptor no caso de grandes corrupções e tal? Geralmente é a empresa. A empresa vai lá e paga propina pro agente, pro fiscal, para não sei quem, papapá, E aí foi essa lógica. A lei anticorrupção bate no corruptor. A NR1 tá batendo em quem? No líder. No final dos contos é líder. Sim. E aí a minha pergunta é a seguinte, tá, cara, não, eu concordo 100%, e é lógico que o líder, ele precisa, sim, buscar capacitação, como ele comentou, para ser comportamentalmente um líder que é carismático, que isso dá mais resultado. A ciência está aí mostrando por A mais B que dá mais resultado do que você pegar e ser autocrático, aquela coisa toda. Então dá mais resultado. E eu acho que tem que ter mesmo. Beleza. A empresa tem que realmente combater o assédio moral. Ponto. E não pode aceitar. Agora, daí, para ele ser responsável pelo aspecto psicossocial do seu liderado, será que ele tem toda essa abrangência? Uma questão assim, acho que ela precisa rodar para a gente ver como vai funcionar de fato, mas acho que está sendo colocada uma carga muito forte, quase como se fosse uma terceirização no empreendedor ali, ou na organização, que é um problema muito maior, né? É uma questão muito mais assim psicossocial do momento da humanidade que a gente está vivendo. E que ninguém tem a resposta pronta para isso, não é um remedinho que você vai lá e aplica e funciona, é uma série de cuidados. Eu acho que o monitoramento, o nível de reporte, até para a gente conseguir começar a ter mais dados para perceber o que são padrões e o que não são padrões ali, que provocam ou desencadeiam questões psicológicas mais severas, é super importante. Agora, esse caráter punitivo ou simplesmente você cumprir com um protocolo para falar assim, estou cumprindo, mas você sabe que isso não garante 100% que as questões vão estar bem resolvidas e bem tratadas na organização, é sempre um pouco perigoso. Acho que é uma tentativa, de novo, o adiamento, acho que foi uma sensibilidade de tipo, ainda não acertamos, não chegamos no ponto certo, não temos a fórmula ainda que a gente acha ótima para isso, eu estou falando isso como governo, e que eu acho que ainda vai passar por muitas mudanças, mas é importante a iniciativa, eu reconheço isso, assim, a iniciativa de dar um olhar para isso, fazer com que a empresa fique atenta a esses aspectos, e seja corresponsável, mas não a única responsável, acho que é o ponto. E a linha muito tênue também de não ser utilizado isso como uma ferramenta inadequada, como a gente se depara muito com os canais de denúncia nas empresas, né? Que muitas vezes a pessoa usa o canal ali para relatar algo que é uma inverdade, mas para prejudicar alguém. Ou muitas vezes a pessoa já vem mal intencionada ali com algo como o Renato colocou, né? Ela já traz isso para dentro da organização e ela achou alguém para assumir essa responsabilidade por ela. Então ela delega que foi ali na empresa. Então, como que eu consigo mapear e identificar que, de fato, foi a cultura ou foi essa liderança que provocou realmente essa situação do burnout ou até mesmo uma situação de assédio, né? Que essa pessoa ali está trazendo sintomas
ou fatos relacionados a isso. E o grande desafio também que eu vejo, principalmente, é como trazer essa temática, porque as empresas também não estão preparadas para falar disso, né? Muito a gente ouve assim, nossa, parece que agora está acontecendo tantos casos de assédio. Não, sempre aconteceu. A gente ouviu muito isso na pandemia. A pandemia provocou ou sensibilizou as pessoas a cometerem assédio. A gente teve casos reais que a gente tratou, que quando começou a pandemia, a gente teve um aumento, né? Isso é um dos artigos que a gente tem, uma pesquisa publicada, onde a gente compara os resultados do PIR, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, a gente teve um aumento de casos de assédio sexual. Aí você fala assim, nossa, aumentou o assédio sexual, aumentou o assédio moral, mas as pessoas não estão fisicamente, elas estão remotas. Sim, mas isso já acontecia. Mas muitas vezes as pessoas não percebiam que aquilo era um assédio, e aí precisou o cônjuge ou alguém que estava ali ouvindo as reuniões ou participando realmente, né, de uma forma terceira naquela relação para perceber que aquele comportamento ali não era adequado. Então, vai ter um exercício maior das empresas de falar sobre o tema, mas para isso elas precisam entender, porque a gente ainda percebe, quando a gente é acionado pelas empresas, que ainda é um tabu. Não, olha, a pessoa cometeu um ato lá, mas não fala que é assédio, fala que é uma outra situação para a gente não colocar a pessoa numa situação constrangedora. Tá, mas ela provocou o assédio e eu não posso falar do tema porque eu vou constranger ela. Então, culturalmente, a gente ainda tem desafios, né, com as lideranças. E aí, quando eu digo lideranças, eu digo a alta liderança, porque o liderado, ele está ali no meio da pirâmide, né? E aí, muitas vezes, ele tem a inserção de cima, que é muito forte também. Então, acho que o seu desafio maior, né, que a gente estava conversando, e quando o comportamento inadequado é do dono, né, e o resultado está vindo. E como que a gente chega para ele e fala, não, esse comportamento, ele não pode acontecer, ou ele tem que mudar esse comportamento para as consequências não apontarem lá na frente. Eu acho que uma conversa essencial que precisa ser estabelecida é tentar evitar o nós contra eles. Assim, é o dono contra os colaboradores, é a empresa versus o funcionário. Eu acho que essa conversa ou esse tom atrapalha muito a busca de uma solução boa para tudo isso. É do tipo, nós vivemos numa sociedade, a gente precisa conviver como pessoas aqui dentro da organização para conseguir produzir algo relevante para a sociedade, que ela seja adquirida e gere algum tipo de retorno financeiro. Estamos juntos nesse mesmo barco. Então, quando eu perco um colaborador ali porque ele teve que se afastar por questões psicológicas, tá todo mundo perdendo nessa história. Quando eu tenho um colaborador que mal intencionado quer se prevaler de uma condição ou de uma legislação que foi colocada ali para tentar, sei lá, de uma maneira se beneficiar com isso, estamos todo mundo perdendo nessa história também, porque ele, como ser humano, não está se realizando ali quando ele se afasta da empresa e fala, vou ficar em casa ali ganhando um benefício, por exemplo. Que inclusive tem crescido bastante, eu tenho ouvido bastante, aquela situação, o cara entra com atestado, o atestado médico, né? Tá lá com cheiro de fraude, né? Você pega, parece que foi impresso, mas o cara muitas vezes faz isso para justamente se beneficiar. Mas aí a pergunta é, você vai se beneficiar com o quê? Assim, de ficar 10 dias em casa? Eu estou falando numa situação de má intenção. Né? Isso, Alerta de cancelamento, não me cancelem, espero que a Nath não corte essa parte. Mas é uma verdade, muitas vezes a pessoa ela faz isso só para ganhar 10 dias, mas e a realização, como você falou? E às vezes é uma atitude meio desesperada, que ela comete essa também fraude. É uma fraude. E que, de novo, vai de volta lá no começo da conversa, porque falta recurso de como lidar com aquela situação. E aí toma uma decisão errada também. Mas o ponto é esse, no médio e longo prazo ela não se beneficia com isso. Isso não traz realização, não vai trazer perpetuidade para a profissão dela. Então, de novo, não é nós contra eles. Assim, temos uma situação de mundo que precisa que todo mundo repense um pouco as suas atitudes e a maneira como está lidando, trazer isso para uma conversa construtiva e pensar como é que todo mundo pode melhorar diante dessa situação. Por isso que a NRI colocar uma legislação em cima disso e achar um culpado, eu acho que é um pouco perigoso, e acho que a gente vai passar por algumas revisões aí até chegar a uma fórmula um pouco mais colaborativa, se pode chamar assim, sobre como é que a gente pode lidar com essa situação. O ponto, acho que é relevante e positivo está se chamando a atenção para uma questão que é séria, que talvez estivesse um pouco oculta,
que as empresas têm que passar a olhar para isso. Acho que isso é importante de toda forma, independente de qual tipo de punição que a empresa vai sofrer ou não. Então, ou qual que é a responsabilidade dela. Quando você colocou, Rodrigo, gosto muito da sua fala, quando você diz assim, né, da evolução da educação e a questão da empresa. E quando a gente iniciou a S2, né, a gente trouxe muito esse propósito nosso, que era um propósito essencial, que é melhorar a integridade das pessoas no trabalho. E a gente vê muito a organização com esse papel, que de fato, se falhou alguma coisa no momento da minha formação, seja em casa, seja escolar, né, na minha jornada educacional, quando eu chego na empresa, se eu encontro uma cultura realmente que tem essas regras, né, esses direcionamentos bem estabelecidos, não só para cumprir, mas mais do que isso, trazendo o que está por trás realmente de cada ação. Olha, por que, que a empresa colocou essa regra? Por que, que aqui ela inibe, né, a continuidade disso ou daquilo? Você está trazendo aprendizado. E a gente tem muitos cases de quanto que isso influencia a pessoa, isso ela leva para casa dela e a gente vai de um efeito cascata, né, influenciando uma multidão realmente, né, a sociedade como um todo a ter comportamentos adequados. A gente tem um case bem legal de um cliente que é uma empresa que ela veio revolucionar o mercado brasileiro no segmento de funerária, porque é um segmento que é super desafiador aqui na nossa cultura, né? Se a gente olha aqui no Brasil, geralmente nasce de empresas familiares, né? Que é o pai, a mãe, enfim, os filhos ali envolvidos, não tem processo, e ele replicou muito o modelo americano, onde ele quis realmente colocar isso como algo que as pessoas começassem a pensar já, antes de acontecer. E a gente tem dentro da nossa cultura isso, né? Quando, de fato, eu perco um ente, aí que eu vou pensar realmente no seguro e como que eu vou cuidar realmente desse processo. E muitas vezes eu estou numa situação muito emotiva e eu acabo... infelizmente, tendo pessoas que se aproveitam dessa situação, aí você não tem um custo ali adequado, cada uma cobra de um formato e tal. E ele começou a trazer processo para isso. Então, ele começou na região de Belo Horizonte, isso se expandiu na região sudeste, norte, nordeste, ele está vindo agora forte para a região sul e sudeste. Mas com um trabalho muito mais educativo, no sentido, principalmente, dessas pequenas empresas que ele foi adquirindo, dentro da holding dele, mas com trabalho educativo, porque como que era a precificação? Dependendo da forma como a pessoa chegava, como ela estava vestida, o carro, era um preço para o mesmo serviço. E ele começou a trabalhar isso de forma diferenciada. E dentro dos colaboradores, desde a pessoa lá que tinha o papel de trabalhar dentro do cemitério, cavando, ou uma pessoa que ficava no administrativo, trabalhar com gentilezas. E essas gentilezas começaram a se expandir. E tem um caso que me marcou muito, que ele conta de um coveiro que fala assim, olha, começar a trabalhar na sua empresa mudou meu relacionamento em casa. E ele falou assim, mudou por quê? Ele falou assim, porque eu não converso mais gritando e nem xingando os meus familiares. E o nosso relacionamento hoje está mais afetivo. Então, é um exemplo, né, do quanto que o impacto de uma cultura que ele não tinha como propósito, né, melhorar o relacionamento desse colaborador na casa dele, mas a forma como as pessoas se relacionavam dentro da empresa, isso afetou o relacionamento dele familiar. Né? Então, eu digo que a cultura ela tem um papel fundamental mesmo nas organizações. Então, é um trabalho de formiguinha. Pode ser que a gente não veja reflexo agora da NR1, mas eu acredito que para o futuro, se ela for aplicada de uma forma realmente adequada, mas dividindo as responsabilidades, porque a gente precisa de recursos também do governo, porque imagina só, as empresas agora vão arcar com todo o tratamento psicossocial que essas pessoas precisam. Também o custo é altíssimo, essa conta não se paga, né, no final do dia. Mas acho que você trouxe aqui é super importante, acho que todo mundo parar para pensar um pouco assim, o quanto que as minhas primeiras experiências profissionais foram determinantes para o profissional que eu me tornei, assim, daquilo que, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu incentivo, o que eu não incentivo, nesse processo de educação mesmo, assim, isso cria um repertório que vira uma base para eu replicar isso na minha vida conforme eu for amadurecendo e crescendo, e quando eu me torno líder, é basicamente isso que eu faço, né? Eu olho, assim, as minhas principais referências, tipo, eu preciso dar um feedback para alguém, vou lá tentar lembrar qual que foi o melhor feedback que eu recebi na vida. Foi de tal gestor, eu vou tentar fazer da mesma forma, porque
tem treinamento para isso? Tem, mas tem lá Uhum. lá suas ressalvas, né? Então, é tudo isso que essa experiência no começo da nossa carreira é muito um repertório que vai ser determinante para a gente replicar isso quando a gente assumir posições de liderança. Então, é super importante que as empresas estejam muito mais atentas para esses aspectos e, de alguma maneira, ajudem as pessoas de novo, o ponto é esse, tomada de consciência, né? Tomarem consciência do impacto que elas possam gerar na vida dos outros ali. E, ao mesmo tempo, eu acho que esse processo, como vocês comentaram, é o seguinte, é um processo. Então, não adianta também esperar que a pessoa, o líder, já esteja pronto e que, de repente, ele, de uma hora para outra, ele já sabe. Desabrocha. Já é exatamente. Não. Aí o ponto é, e aí quando ele comete um erro? Quando ele vai lá e faz um feedback inadequado? E quando ele, de repente, se posiciona de forma tão veemente numa reunião que solta um porra, vocês não atingiram a meta. E aí? A pergunta é, onde fica aquela política que muitas empresas falam, né, que vão aplicar, e aliás, o quanto que é perigoso a política da tolerância zero ao assédio moral? Será que é cabível, né? Essa é a minha pergunta. Vai entrar no ponto, né, da definição. O que é assédio moral, o que não é assédio moral? Talvez o assédio moral, se eu tiver lá toda a caracterização específica dele, talvez seja tolerância zero, mas assim, acho que tem muitos passos antes do assédio moral de comportamentos talvez inadequados ou que façam parte do processo ali, até de aprendizado de alguém que está assumindo uma posição de liderança e que devam ser questionados, mas ao mesmo tempo olhados com assim, fase da maneira mais positiva, com fase de desenvolvimento de alguém. E que também tem uma distinção entre o não tolerado ser demitido, ou excluir a pessoa da organização, ou não é tolerado a ponto de que a gente não vai fazer vista grossa, mas a gente vai usar isso como um exemplo, uma pauta de uma conversa séria, eventualmente como sendo algo que possa impactar ali quando eu for medir o desempenho, né, que é o como e o que a pessoa faz. Ela pode ter feito muita coisa, mas da maneira errada ou da maneira que não é a que a gente gostaria que fosse, exatamente como a gente gostaria que fosse, isso de alguma maneira ser penalizado de alguma forma, tornar inelegível para alguma coisa. São maneiras de você, de uma maneira, de forma um pouco mais sutil, ir despertando esse olhar de desenvolvimento para a pessoa que está passando por essa fase. Acho que é o amadurecer, né? Você falou, ninguém nasce pronto. E acho que também outra coisa que já vi nas conversas que eu tenho, muita gente passar assim, eu achava que meu gestor não fazia nada, né? Eu achava que ele ficava enrolando o dia inteiro. Aí, o dia que eu assumo a gestão, eu vejo que falta tempo, que é muita coisa, é muita pressão, é muita pauta para cuidar. Então, um pouco assim, um pouco de empatia também, se colocar na posição do líder ali, que tem um monte de pratinho para manter girando e que às vezes vai deixar cair um, e às vezes é na conduta, da forma que eu fui ali dar um feedback para alguma pessoa, me exaltei, perdi um pouco a mão, mas isso não quer dizer que eu seja uma má pessoa necessariamente por conta disso, ou que eu não sou capaz de entender, me arrepender daquela situação e melhorar. Eu gosto muito quando eu vou participar de processo seletivo, eu faço uma pergunta quando há espaço para isso, eu falo assim, me conta uma coisa que você se envergonha na sua vida. E aí, obviamente, a gente fala, pensa e não traz nada. Mas quando a pessoa traz, eu dou muito peso para isso de forma positiva. Assim, tipo, alguém conseguiu ter um poder de autocrítica muito forte, consegue assimilar esse episódio como realmente um momento de aprendizado, e acho que a vergonha traz esse constrangimento que leva a pessoa a repensar o seu comportamento e, a partir dali, rever e adotar um novo comportamento. Então, eu acho que algumas coisas que hoje são ditas como assédio são momentos que a pessoa realmente vai lá, entende, se arrepende, se envergonha e, a partir dali, passa a adotar um novo comportamento. Então, ele é fundamental como fase do desenvolvimento. Esses episódios que a gente não quer que eles aconteçam, mas quando acontecem, eles podem virar de um limão realmente uma limonada. Aí. Isso é importante colocar, Rodrigo, que assim, fazendo a aplicação do PIR, né, do teste de integridade em alta gestão, o tema assédio é um tema que está muito presente, que a gente identifica realmente comportamentos inadequados ali, mas não mal intencionados, assim, a pessoa ela não tinha ou ela não cometeu aquele ato de uma forma intencional,
muitas vezes ela aprendeu daquela forma, então é a forma como ela aprendeu a fazer Ela gestão, reproduz, ela reproduz esse reproduz. comportamento. E é muito comum nas mentorias, você pega lá executivos de 20, 30 anos de experiência, quando você vai dar o feedback para ele com essa temática, ele chegar a prantos, assim, ele chorar, e aí ele começar a refletir que, de fato, ele está replicando um comportamento que ele também não aceitava quando ele sofria aquele comportamento. Só que ele acabou que ele não tem outra referência. Então, quando ele vai lá dar o feedback, ele coloca a mesma pressão e a mesma condução. E eu acho que é importante trazer o papel também da organização nesse sentido, porque a forma mais simples é eu pegar e demitir. A pessoa cometeu lá o ato. Ok. Mas, frente ao ato dela, se eu consigo identificar que ela chegou a essa reflexão, que ela tem um arrependimento, que não tinha má intenção, eu, como empresa, também tenho responsabilidade sobre isso. Porque eu chego para o líder e falo: o resultado tem que acontecer. Sim. Esse resultado vai acontecer e vocês precisam alcançar a meta esse mês. Eu passei a mensagem, agora como esse líder vai trabalhar essa mensagem, eu como empresa tenho responsabilidade, como você bem colocou, poxa, eu fiquei no papel dele agora, eu vi que ele está sem tempo, que ele tem muitas responsabilidades, falta recursos aqui para ele, eu tive que calçar o chinelo dele para perceber essa situação. Então, acho que é uma cooperação realmente nesse sentido, não quer dizer que eu estou dividindo a responsabilidade porque a escolha foi dele. Mas eu, como empresa, é uma oportunidade de eu olhar também, né, os meus processos, a forma como eu estou trabalhando essa cultura e o que eu estou pedindo realmente desses meus líderes. Né? Complementando, tem essa diferença entre o não tolerar e o ignorar. Acho que são coisas bem distintas. Eu acho que tem muita coisa que pode ser eventualmente até tolerada para essa medida mais drástica, mas ela não pode ser ignorada. Então, você, de novo, trazer para a conversa, mostrar que está sendo investigado, mostrar que essa pessoa de fato recebeu um feedback, e aí essa tentativa de ocultar as coisas, não, ninguém pode saber, não posso dar visibilidade para isso e tal, às vezes passa para a organização uma sensação que aquilo está sendo assumido como algo positivo. Então, às vezes é importante você conseguir ter espaços ou ritos e rituais ali com a organização, aonde você possa, de uma maneira mais transparente possível, sem expor demais, eventualmente, algumas pessoas, mostrar que algumas coisas ali acontecem e que estão sendo tratadas. Não necessariamente o tratar é demitir. Tem outras formas de você tratar essas coisas que não necessariamente simplesmente... Acho que quando a gente fala de tolerância zero, acho que a gente coloca como ação máxima isso, é desligar a pessoa... Desligar por justa causa e algemado. E que vai muito tempo, quanto que a pessoa entende que errou, qual que é o nível de arrependimento verdadeiro e genuíno que essa pessoa tem, como é que os comportamentos dela passam a ser modulados ou modificados a partir do momento que isso vem à tona. Então, acho que tem todo um contexto mais complexo, que talvez a solução de demitir seja mais fácil e mais simples, mas a menos produtiva em termos de estamos provocando uma evolução da organização a partir de uma situação que aconteceu aqui dentro, entendeu? As empresas estão preocupadas com essa questão dos conflitos geracionais, não a guerra geracional, mas conflito geracional. Muito bem, infelizmente temos que encerrar por conta do tempo. Queria agradecer, então, quem está nos assistindo, ouvindo. Vai lá, dá uma curtida, se você não gostou, dá curtida também, do mesmo jeito, brincadeira, vai ser manipulação de resultado, não faça isso. Mas compartilha se você gostou, não esquece de fazer o comentário que prefere o Renato do que o Mário, e aí marca ele também, acho que é legal para ele ficar sentindo, a gente praticar um assédio moral contra ele. Mas eu queria agora passar a palavra, então, as palavras finais aqui para vocês, e também, Rodrigo, fala como que as pessoas te encontram. Então, acho que é legal isso daí também, né? Boa. Bom, me encontram, eu tento ser bastante ativo no LinkedIn ali, eu brinco que eu na pandemia, com uma forma quase terapêutica, assumi o compromisso de escrever alguma situação e algum insight dessa vida que a gente tem dentro das organizações uma vez por semana. Não cumpro a risca, mas assim, tem bastante coisa publicada lá, então estou bem ativo lá e troco muita ideia às vezes as pessoas veem alguma publicação e chamam para uma conversa. Então é Rodrigo Balma, basicamente ali que eu estou mais ativo ali. Acho que rede social cada um escolhe a sua. A que eu escolhi foi o LinkedIn ali para ser
ser mais ativo. Eu acho que é isso. É um prazer. Acho que é super importante trazer essas temáticas aqui para uma conversa aberta, transparente e nesse intuito de não de acusar, mas de aprender. Então é super legal fazer parte de uma série como essa aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer, viu, Rodrigo? E assim, eu recomendo a coluna do Rodrigo no LinkedIn, porque foi através da coluna que a gente reatou o nosso contato, né, de anos aí que tivemos oportunidade. E eu quero convidar todos também para seguir não só os canais aqui da S2, mas também a nossa coluna na Você SA digital, onde a gente está trazendo esses temas mensalmente, abordando como que nasce realmente ali o fraudador e assediador em dilemas que cada um de nós possamos estar expostos aí no dia a dia. E agora que eu vi, né, eu tô com a paleta de cores do novo livro, né, do Doce Cilada, já né, de uma forma intuitiva e psicológica, já induzindo vocês realmente a ler o Doce Cilada, que tá maravilhoso. É isso aí. Muito bom, obrigado mesmo. Valeu. Valeu, brigadão. Valeu, pessoal.